Então, nós estamos estudando essa semana uma sequência que vem do processo de reação, né? Então, quando nós somos irritados, nós nos sentimos tocados por alguma coisa, ou alguém toca as nossas feridas, a gente chama, engatilha alguma carga emocional da nossa criança ferida, por exemplo, a gente normalmente não olha para si, a gente reage colocando para o outro. E a gente está estudando que essa reação ela tem um aspecto de acusação, né? Eu reajo acusando o outro. Foi você que fez isso, você me deixou assim, né? Aquilo que você me deu ou não me deu, né, me deixou dessa forma. E aí a gente também olha o aspecto de, nesse momento, a gente está se vitimizando, porque no momento em que eu vejo o outro como fazendo algo para mim, para me prejudicar, imediatamente a vítima chega, a vítima está presente, eu me transformo em vítima. Esse é o segundo passo, né? É o passo da acusação. E o terceiro passo é o passo que você se sente culpado de ter reagido dessa forma. Então, uma participante estava há pouco tempo compartilhando que a filha dela fez um jantar para ela e ela estava apressada e ela disse não, não tenho tempo e foi saindo. Aí quando ela viu que era o jantar, aí de repente o arrependimento de ter reagido tão bruscamente com a filha que tinha dado um grande presente para ela, fez um jantar, né, para a mãe e tal. E aí esse arrependimento vem. Então essa sequência é uma sequência estudada, digamos assim. Tem ah, várias ferramentas, não, vários processos que estudam essa frequência de irritação, né? Você entra na mágoa, você entra na dor, aí você reage acusando e depois você entra na culpa, no arrependimento ou na vergonha. E essa cliente, essa participante está trazendo esse aspecto. Para ela, a vergonha é que vem mais. A vergonha que está mais presente. Na verdade, eu vejo culpa, arrependimento e vergonha como irmãs. Elas estão ali algo parecido, né? Tem características diferentes. Por exemplo, eu chamo a vergonha também de inadequação. Significa você se sente inadequado diante da situação. Então, a minha pergunta também para essa participante é: onde, que situações na sua vida, principalmente na infância, se não lembra da infância, adolescência, que você se sentiu inadequada? Que momentos, né, você viveu e que você entrou num processo de muita vergonha e entrou e ficou nesse espaço de vergonha, né? É, é, uma, é um questionamento para todos nós, porque se eu olho para a minha infância, eu vejo momentos onde eu fui, digamos assim, como é que eu posso falar? Eu fui envergonhado no sentido de estava fazendo alguma coisa bem natural, por exemplo, brincadeiras sexuais que todo mundo faz na infância, e de repente ser repreendido. Isso gera um sentimento de vergonha profundo na criança. Então ela liga o sexo com pecado, com algo mal, com algo, entendeu? Algo que é natural, que a gente entende como natural a partir da fase adulta,
A criança, dos 0 aos 7 anos, ela se sente tremendamente machucada e envergonhada quando ela é exposta nesse sentido. Então, essa ferida da vergonha, né, essa ferida da inadequação, ela fica presente na sua vida durante todo o seu processo de vida, até que você dê espaço para ela e comece a perceber que raiz ela tem. Aí a gente pode entrar na raiz da vergonha, deixar que a raiz da vergonha venha à tona e permitir, com a frase que a gente está usando, eu integro a emoção carregada. Significa permitir que essa emoção desintegrada ela se reintegre no nosso sistema. E isso é uma cura mesmo, isso é, uma, é, é uma transformação de uma ferida emocional em algo que vai ajudar o nosso processo de crescimento. É quase como um potencial que a gente tem e a gente revela e esse potencial vem à luz e ele nos ajuda no nosso processo, na nossa energia vital, digamos assim. Como é isso? Faz sentido? E o que você sente no seu processo? Quer dizer, onde é que está essa vergonha e qual a incompreensão no sentido, né, de você olhar para isso? Porque expõe o sexo, né? Expõe o sexo, né? Até então você pode esconder o sexo, a sexualidade, o sexo, porque o seu corpo não, né, não está mostrando nada. Mas quando você vai mostrar a barriga, você está exposto ali. Então você tem realmente, exatamente, você tem realmente que respirar e passar por essa ferida, né? Assumir exatamente isso. Então, realmente, essas feridas, muitas delas são muito profundas. Elas ficam realmente entranhadas, né, na nossa percepção, no nosso emocional, principalmente, e a gente vai viver isso a vida toda. E mais, a gente não sabe a causa, não sabe a origem. Agora, por exemplo, você está trazendo uma causa, está trazendo uma origem. E aí é possível agora que, olhando para isso mais e mais, essa raiz ela vá sendo reintegrada. Mas a grande sacada de por que a gente fica com isso a vida toda é porque a gente não traz isso à tona, a gente não é, digamos, ajudado a trazer esses sentimentos, essas emoções à tona. E ela fica lá, escondidinha, você vive, você justifica tudo que você faz, você esconde algumas coisas, mas não toca isso e não expõe isso. Né? De novo, é aquela coisa que a gente já sabe, eu não vou expor isso para todo mundo, mas eu posso, em situações seguras, começar a expor essa ferida, né? E aí, essa ferida revelada, ela vai ter oportunidade de se transformar. Essa questão do fluxo emocional é uma questão interessante, porque foi exatamente a questão que você, de uma certa forma, levantou, eu também continuei percebendo, e é interessante, importante que a gente consiga navegar no nosso ritmo, né? E aí, se a gente consegue esse movimento, então a gente equilibra esse ritmo emocional e ele pode seguir o fluxo, né? Pode caminhar. Isso eu acho que é essencial realmente. Eu estava, de uma certa forma, preocupado, acho que também tirando pela minha própria reação individual,
e refletindo também no grupo, eu senti assim que estava existindo uma certa sobrecarga emocional. E aí a ideia nesse momento é dar uma baixa nessa carga, no sentido de, ok, vamos continuar no seu ritmo, né? Respeitando esse ritmo, olhando para ele e sem querer forçar mais nada, né? Na nossa, como eu já expliquei várias vezes, né, no nosso processo, existem os dois movimentos. O movimento de forçar, mover, que é o movimento masculino, né, de fazer isso que você fez, por exemplo, de mandar vários e-mails e procurar e tal. Esse é o primeiro movimento, o movimento masculino. E aí, o segundo movimento, que normalmente, atualmente, está sendo mais difícil, o menos consciente, que é o movimento da entrega, é o movimento feminino. É aquele movimento que relaxa e entrega. E aí, se você equilibra bem esses dois movimentos, o seu fluxo emocional, o seu fluxo de vida vai também seguir essa linha. Então, às vezes as pessoas dizem: "Ah, deixa a vida me levar", significa eu não faço nada, eu não tomo, não assumo nenhuma responsabilidade. Isso é só uma ideia errônea, né? Porque você está esquecendo o outro lado. Agora, para quem faz muito, para quem ativa muito, para quem se esforça muito, conhecer o outro lado, praticar o outro lado, viver o lado da entrega, da espera, realmente é essencial. E a gente sabe que a vida é realmente um fluxo, ativa, desativa, ativa, desativa. No momento que esse fluxo parar, a gente está morto, né? O medidor de pulsação. De repente, a pulsação, quando está assim, você está vivo, mas quando ela está assim, aí você já era. Então, a gente precisa manter essa carga emocional viva e só que aprender a fazer o fluxo natural para que essa energia se transforme em um potencial, né? Lembra da palavra que o texto usou, momentum, né? Momentum é um acúmulo de energia potencial que nos impulsiona para a vida, para o movimento da vida. Então, se a gente sabe usar essa carga e usar de forma consciente, a nossa vida vai naturalmente se equilibrar e se mover e entrar num fluxo equilibrado, né? Num fluxo natural de crescimento. Acho que o meu exemplo também, junto com a Jurri, também é um bom exemplo. De repente, a pandemia nos tirou do consultório e a gente percebeu, né, que isso ia demorar. Aí, o que que a gente faz? Ok, vamos entregar o consultório. E aí mudou completamente a nossa vida, porque o nosso ritmo era casa-consultório, casa-consultório. E, e eu achei assim espetacular o lado de que deu uma quebra no meu ritmo automático de vida. De repente eu me vi perdido no início, e aí depois eu vi, ok, tem outras coisas aparecendo para explorar. Mesmo no início eu dizia, ok, eu vou dar um tempo para mim e vou passar essa quarentena relaxando, né? Mais quieto. Mas é, mais que nada, né, também, porque a vida trouxe outras possibilidades e eu costumo dizer, eu estou trabalhando muito mais do que eu estava antes da quarentena.
o dobro, no mínimo o dobro. Eu posso não estar ganhando quase nada, mas eu estou trabalhando o dobro. E está divertido, né? Tá bom fazer esse movimento. Tá legal e assim tá me dando novas perspectivas, novas ideias e essa mudança está muito interessante, porque veio a calhar com muita coisa que eu estava precisando viver. E isso foi uma dádiva da quarentena, né? O Covid trouxe, no fundo, algumas pessoas falam, né, que o Covid trouxe uma parada mundial, uma coisa nunca vista antes. Né? Você vê todas as cidades paradas, sem trânsito, a poluição diminuir 90%, as pessoas ficando mais em casa. Claro que para muita gente, essa ideia de ficar em casa foi terrível, né? E para elas não sabiam como viver dessa forma. Aí atropelaram, fizeram besteira, violência e toda a história que a gente está vendo aí no mundo. Mas para quem estava um pouco mais antenado e consciente desse movimento, né? Aí para essas pessoas a quarentena está sendo uma dádiva, porque está mostrando um lado que estava sendo esquecido, o lado de realmente parar, ficar consigo, não entrar no automatismo, perceber mesmo esse movimento interno, estar mais consciente de si. Então, para mim, tem sido uma grande e boa aventura, né? Eu realmente não sei o que vai acontecer na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano. Eu estou completamente aberto, mas estou vivendo, assim, principalmente com esse trabalho, né? Que a gente aprende a viver o momento presente, né? A consciência do momento presente está me dando também uma grande percepção de estar aqui e não desejar e não projetar e não ficar pensando demais no futuro. Claro que vem um projeto ou outro que eu estou pensando, mas eu tenho a chance de meditar e voltar para esse momento. Então acho que isso está realmente me ajudando bastante nessa caminhada. E ao mesmo tempo tem um lado que também eu vejo em mim e acho que me projeta um pouquinho pelo que eu vejo em vocês, que é o lado de, uau, tinham coisas que eu não estava querendo ou não estava me dando tempo para olhar e agora eu estou me dando esse tempo, né? De repente apareceu esse projeto e eu abracei esse projeto e de repente esse projeto tá legal e o projeto é o quê? Eu paro e olho para mim e vejo todas essas emoções que ainda estão ali e eu preciso reolhar e preciso reintegrar e preciso reviver. E aí eu posso caminhar de uma forma bem diferente. Então, realmente, tudo isso tá sendo especial nesse momento da pandemia, né?